Boa noite. A febre amarela tem preocupado muitos brasileiros, mas aqui no Amazonas a situação não é tão alarmante, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, a FVS. É que mais de 80% da população está vacinada contra a doença. Só que, por recomendação do Ministério da Saúde, a meta é que todos sejam imunizados. Para quem ainda não tomou a vacina da febre amarela, ela está disponível em todos os postos de saúde dos 62 municípios do estado. Por recomendação do Ministério da Saúde, a meta é que toda a população seja imunizada. Só no início deste ano, 4 casos suspeitos de febre amarela foram registrados no estado. 2 foram descartados e os outros permanecem em investigação. Só que isso não significa uma situação preocupante para o Amazonas. De acordo com a Fundação de Vigilância e Saúde, mais de 80% da população amazonense está vacinada. Foram mais de 7.200.000 doses aplicadas desde 1996. Isso realmente nos tira a possibilidade de termos aqui, digamos, grande surto. O que acontece no estado do Amazonas são casos esporádicos. Nos últimos 4 anos, apenas 5 casos foram confirmados aqui no estado pela FVS e todos foram registrados em zonas rurais. Diferente da região sudeste do Brasil, que passa por um surto de febre amarela em escala urbana, no norte, somente em áreas rurais e de mata ocorrem mais riscos de transmissão da doença por meio do mosquito. Nós temos essa questão da transmissão silvestre restrita, que era restrita agora à Amazônia e à região centro-oeste. Hoje realmente nós temos essa situação vivenciada aí nos últimos meses, que atingindo vários estados da região sudeste. Uma vez tomada essa vacina, não é necessário tomar de novo, pois ela não tem validade. Só que a vacina também tem contraindicações. Em cima das pessoas que têm, digamos, em qualquer momento, a questão da imunodepressão, ou seja, a diminuição da resistência. E aí nós temos alguns grupos importantes, como, por exemplo, os menores de 9 meses de idade, a questão das gestantes, das pessoas com mais de 60 anos de idade. Ainda de acordo com o diretor da FVS, em casos de viagem, a vacinação só é obrigada em destinos para o exterior. Mas também é importante que em viagens no Brasil, o turista seja imunizado 10 dias antes da partida para locais com alerta de surto da doença. Antes era só para os viajantes que se direcionavam à Amazônia, e à região centro-oeste, e essa área foi ampliada agora para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, onde está acontecendo os surtos. Mas é uma recomendação, não é uma obrigatoriedade. Uma menina de 5 anos é a primeira no Amazonas a ter no registro de nascimento o nome da mãe e o nome de 2 pais, o pai biológico e o pai de criação. Foi uma resolução do Conselho Nacional de Justiça do ano passado que permite que a paternidade socioafetiva seja reconhecida em cartório, mas a medida só passou a valer este ano. Em 2012, a Laísa teve uma filha, fruto de um relacionamento com o ex-namorado. A relação terminou no período de gravidez. Depois que nasceu a criança, ela foi registrada. Só que há 4 anos, quando a menina tinha 1 ano e meio de vida, Laísa conheceu o atual marido. A convivência fez a criança chamá-lo de pai. Foi então que o companheiro teve o desejo de registrar a pequena com o sobrenome dele. Mas a criança já carregava o sobrenome do pai biológico. Infelizmente disseram que não podia, porque ele não tinha nenhum vínculo com ela, era terceiros. E eu informei que ela não tinha contato com o pai biológico, e ela falou que mesmo assim não tinha como incluir o nome dele. Foi com base em uma resolução do CNJ que permite incluir o nome do pai ou da mãe sócia afetiva que Laísa conseguiu emitir uma nova certidão no cartório civil este ano, com o sobrenome dela, do pai biológico e do de criação também. Fomos ao cartório e o pai biológico foi, durou em torno de 1 hora e assim nós conseguimos tirar o registro dela. E assim, ele ficou muito feliz e, como ele falou, agora ele é oficialmente minha filha, não só de coração, mas ela é oficialmente.
O reconhecimento socioafetivo tinha validade desde 2014, na Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado, através do provimento 234. Com a nova Portaria 63 do Conselho Nacional de Justiça, o novo modelo de certidão amplia o que já havia sido instituído de forma inédita há quase 4 anos no Amazonas. Antes, esse trâmite era realizado por meio de audiência na Vara da Família. O novo modelo, que passou a valer a partir do início do ano, pode ser feito em todos os cartórios de registro civil. Esse é o primeiro registro socioafetivo realizado no Estado. Nós somos pioneiros nesse sentido. Já desde 2014 nós viemos fazendo isso. E agora o CNJ corroborou e complementou através dessa decisão, dessa resolução 63. Agora não. Agora, independente da decisão judicial, as crianças poderão ter seus pais socioafetivos. Um alívio para a mãe, que agora tem a certeza e a garantia que tanto ela quanto o marido queriam para a menina. Colocamos os nomes dos 2 pais e assim ela se tornou oficialmente a filha dele, né? Com registro e tudo, para ela ter os mesmos direitos que uma filha biológica teria, né? E antes era Ana Nívia Abreu Silva e agora é Ana Nívia Abreu Silva Guimarães. O atual pai da pequena não estava em casa durante a nossa entrevista, mas ele tem o orgulho de tê-la como filha, o que deixa a mãe emocionada. Porque sempre criou ela desde 1 ano e 5 meses. Então o pai não é o quem faz, é quem cria, porque tem todo aquele amor, eles têm um vínculo muito forte, uma ligação que eu digo assim que é inexplicável. Dizer como é grande, como eles se parecem tanto. A Fundação Emoan tem a meta de arrecadar pelo menos 250 bolsas de sangue por dia no período do Carnaval em 2018. As ações de coleta de sangue estão sendo intensificadas para reforçar o estoque do Emoan no Carnaval. No Carnaval e em todos os feriados prolongados, nós procuramos estabelecer estratégias de parcerias com instituições públicas, privadas, instituições religiosas, para nós traçarmos um calendário de campanhas de doação de sangue que nos garantam um público para essa reserva do nosso estoque. É importante salientar que essa reserva ela é feita de campanhas pré-carnaval e também campanhas pós-carnaval. Uma das parcerias é com a OAB Amazonas, por meio da Caixa de Assistência dos Advogados, que encerra a 2ª edição da campanha Janeiro Branco, convidando a classe advocatícia para participar do gesto que salva vidas. Eu gostaria de convidar todos os advogados, advogadas, a vir doar sangue, até porque nós estamos próximo do Carnaval e hoje estamos encerrando a nossa campanha Janeiro Branco. A Caixa de Assistência dos Advogados, pensando na saúde, na qualidade de vida de todos os colegas advogados. Então, eu estou fazendo esse convite. Durante o mês de fevereiro, o Emoan levará a unidade móvel Vampirão para diferentes zonas de Manaus, com a finalidade de obter doações de sangue em locais privados e públicos. No dia 24 de fevereiro, que é um período pós-carnaval, nossa unidade móvel estará no Largo de São Sebastião, à disposição da população, das pessoas que quiserem se candidatar à doação de sangue. A nossa programação completa de todas as campanhas pode ser encontrada no site do Emoan. Se você tiver interesse de identificar dia, local e horário, pode consultar nosso site, que estará detalhadamente essas informações. A meta com as ações de coleta no período do Carnaval é arrecadar 250 bolsas de sangue por dia. A assistente social da Gerência de Captação de Doadores fala ainda sobre o funcionamento do Emoan durante o Carnaval. Nosso funcionamento ele é praticamente normal, né? Nós só fechamos as portas no dia do Carnaval mesmo e na quarta-feira de cinzas, que a gente abre a partir de meio-dia. O restante dos dias serão normais, o atendimento. É importante salientar que nós temos um posto de coleta na Zona Leste, que é o posto de coleta da maternidade Ana Braga. Lá funciona de 8 da manhã até 1 da tarde, de segunda a sexta. Então, os interessados que morarem naquela área e for mais prático ir ao posto de coleta da Ana Braga, estão convidados também a comparecerem lá. O bloco do Vampirão abre as festividades dos desfiles no Sambódromo. O objetivo do bloco é chamar a atenção para a importância da doação de sangue, né, dar visibilidade
visibilidade ao Hemoan, na medida em que dá visibilidade ao Hemoan, da importância dessa causa tão nobre que é a doação de sangue, que envolve salvar vidas todos os dias. Essa é a principal motivação do bloco do Vampirão. O Exército Brasileiro, por intermédio do Comando Militar da Amazônia, intensificou as ações de combate aos crimes na região de fronteira e o resultado disso foi mais uma grande apreensão de drogas ocorrida na madrugada desta terça-feira. Foram apreendidos quase 2 toneladas de maconha do tipo skunk, além de um fuzil AK-47 com 3 carregadores e munições e uma pistola 9mm. A ação foi durante a operação de reconhecimento de fronteira no Rio Içana, na região conhecida como Cabeça do Cachorro, noroeste do Amazonas. Durante a abordagem, houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Um colombiano foi detido pelos militares do 2º Pelotão Especial de Fronteira Ipiranga. Só no primeiro mês de 2018, o Exército já realizou 5 apreensões no Amazonas, que totalizam mais de 5 toneladas de drogas. O cronograma de ações para concluir a revitalização do terminal de integração da Avenida Constantino Nery em Manaus já foi definido em reunião de secretarias municipais envolvidas nesse projeto. O período da primeira fase dos trabalhos de revitalização do terminal de integração localizado na Avenida Constantino Nery foi curto e nenhuma obra mais expressiva aconteceu por aqui como a população imaginava. Mas o que principalmente pode ser observado hoje aqui no local é o aspecto de limpeza. A sujeira e desorganização de antes era o que mais deixavam o T1 em péssimas condições. Isso podia ser observado por quem passava por fora do terminal e enfrentado pelo usuário aqui dentro. Além da lavagem interna e no telhado, outras melhorias, como a pintura das bancas de vendedores ambulantes e reforma do calçamento, também foram realizadas no local. Estava muito sujo, eles ajeitaram, ajeitaram essa calçada, né, que estava meio ruim, mas agora está melhor. Está 100% melhor, posso dizer, né? E se o pessoal deixasse de jogar lixo aí no chão? Seria melhor, porque é só pegar cada qual, botar o lixinho na lixeira, né? Que eu tenho a minha lixeira aí do lado aí. Porém, esse usuário observou que alguns bancos ficaram mais baixos devido à mudança de nível do piso que aumentou. O banco está horrível. Ó, olha como ficou depois disso aí, ó. O banco ficou lá embaixo, olha. O velho não se senta aí porque não levanta. Em toda a parte da área desativada do terminal, onde ficam as mangueiras centenárias, foi feita a desmontagem e a retirada dos gradis e das paradas de ônibus, onde também serão feitas ações de paisagismo. Segundo o vice-prefeito de Manaus e secretário municipal de obras, em reunião que aconteceu nesta terça-feira, foi definido o cronograma de ações para concluir a revitalização do T1. Esta semana nós haveremos de recuperar os banheiros do terminal, que é uma grande demanda também, e vamos pintar o terminal, vamos promover ali também o grafite, que foi um grande sucesso nos nossos viadutos e teve uma repercussão nacional e internacional, e nós vamos depois fazer também o recapeamento asfáltico. Em 2013, chegou a ser anunciada pela Prefeitura a extinção do terminal de integração da Constantino Nery. Mas o vice-prefeito e secretário da CEMIF explicou que o local deve funcionar futuramente como uma estação prevista no projeto do BRT. E por isso que as ações programadas em 2018 são apenas para a recuperação do local. Nós estamos medindo muito os recursos que nós estamos colocando ali. No futuro muito próximo, o prefeito Arthur vai anunciar a chegada do BRT na cidade de Manaus. E o T1, a sua previsão é que ele saia de um terminal de integração e passe a ter uma estação agora apenas. Então, por isso que nós estamos procurando também conter o gasto público ali, porque num curtíssimo espaço de tempo ele deva sofrer uma redução significativa. Mas enquanto um novo, moderno sistema de transporte público não chega, nós precisamos dar condições mais dignas aos usuários. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Em Alvarães, a previsão é de chuva forte, com temperatura mínima de 25 e a máxima de 29 graus.
No município de Borba, o tempo fica encoberto com possibilidade de chuva, mínima de 25 e a máxima de 30 graus. E em Manacapuru, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca. As temperaturas variam entre 27 e 31 graus. O intercâmbio é um dos passos mais desejados na carreira do estudante de idiomas e é no período de férias que a procura aumenta nas agências de viagens especializadas nesse assunto. Qual é o destino dos seus sonhos? Essa dúvida surge na cabeça de muitas pessoas que procuram aprimorar o idioma estrangeiro em um intercâmbio. Mas para que esse sonho aconteça, é preciso planejamento. Foi o que a Júlia fez. Ela já está com tudo preparado para uma viagem de 2 meses e meio para o Canadá. Forçar mais o idioma, o inglês, é uma oportunidade que não se pode perder, né? Tem épocas do ano que a procura por esse tipo de viagem aumenta nas agências especializadas. Janeiro, julho, novembro e dezembro são períodos que mais aumentam a procura por intercâmbio por causa das férias. E os destinos mais disputados na procura são Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Não necessariamente os que eles mais compram, mas esses são os mais procurados. A gente tem recebido diariamente pessoas no escritório, então por isso que a gente agenda horário também e a gente tem uma procura muito grande nesse período. Quem já realizou o intercâmbio afirma que a experiência em outro país e contato com outro idioma aprimora ainda mais as habilidades em comunicação. A primeira experiência foi mais para ter uma experiência mais cultural, para conhecer um pouco outras pessoas, outros estilos de vida e tal. Melhorar um pouquinho o inglês também, eu falava inglês meio intermediário na época, então o contato com pessoas de outros países já ajudou bastante a melhorar o idioma. Para quem anda pesquisando, o custo mais barato para um intercâmbio sai em média R$6.000 em uma viagem de 2 semanas, que inclui passagem, curso, seguro e acomodação. Se você não tiver nenhum nível de idioma, já não vale tão a pena 2 semanas. E aí a gente tem cursos a partir de 2 e vai até 6 meses, 1 ano de curso. Então depende de quanto a pessoa pode investir e quanto ela pode ficar, né? A Júlia está com bastante expectativa para esse intercâmbio ao Canadá. Um sonho que vai ser realizado. Sempre tive vontade de morar em outro país e agora esse intercâmbio vai ser mais ou menos uma ideia de como é morar fora mesmo e me preparar para o que vier. E hoje tem Manaus e Remo do Pará pela Copa Verde. O jogo é logo mais a partir das 8 horas da noite na Arena da Amazônia. Mais informações com o repórter Orestes de Taife. O jogo de hoje é o primeiro desafio do Manaus Futebol Clube em uma competição nacional. Na verdade, o jogo de hoje pela Copa Verde diante do Remo é a estreia do time amazonense em um torneio nacional. E apesar de ser novato, o caçula do futebol amazonense tem ambição e quer fazer história no futebol da região norte do país. Por isso, quer mostrar força hoje em casa diante do Remo, lá na Arena da Amazônia, com uma vitória. Mas o Remo também veio para Manaus em busca da vitória e quer encaminhar a classificação para a próxima fase da Copa Verde. Mas vale lembrar que, independente do resultado do jogo de hoje, as duas equipes voltam a se enfrentar em uma data ainda não definida lá em Belém do Pará. Mas os jogadores e a comissão técnica do Manaus Futebol Clube não pensam em outra coisa a não ser na vitória, até para deixar encaminhada a classificação para a próxima fase da Copa Verde. Então é promessa de um grande jogo daqui a pouco lá na Arena da Amazônia entre Manaus e Remo do Pará. Vale lembrar também que os ingressos começam a ser vendidos lá na bilheteria da Arena até minutos antes da partida. Orestes Litaife para o Band Cidade. Olha, os ingressos para essa partida estão sendo vendidos ao preço de R$30, com possibilidade de pagar meia entrada para quem tem esse direito. No carnaval, muita gente aproveita para cair na folia, mas é preciso ter atenção e preocupação com os menores. O Tribunal de Justiça do Amazonas está com a campanha Brinque o Carnaval Sem Brincar, com os direitos das crianças e dos adolescentes. Ronaldo Menezes.
O objetivo da campanha lançada na semana passada pela Coordenadoria da Infância e Juventude é preservar a integridade de menores de até 12 anos desacompanhados nesse período de carnaval, que ferem as diretrizes do Estatuto da Criança e Adolescente. O juiz responsável do Juizado da Infância Civil, Dr. Ian Andreso Dutra, tem as informações. Doutor, como que vai ser feita essa campanha? O período de carnaval, historicamente, permite o maior número de violações aos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Tribunal de Justiça do Amazonas, ele basicamente emitiu recomendações para todas as comarcas disciplinarem, por meio de portarias, o maior número possível de medidas preventivas, sobretudo preventivas, contra tais situações. Quais as recomendações para os pais? Bom, os pais devem estar sempre acompanhando os menores, devem evitar que menores saiam desacompanhados, portanto, devem fiscalizar de perto e também, inclusive, atentarem para outras questões que nos últimos anos acabam se tornando comuns em carnavais, acarretando essas violações, como, por exemplo, a subtração de menores, viagens sem autorização e questões semelhantes. Muito obrigado pelas informações. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 ou 0800 092 1407. Ronaldo Menezes, para o Band Cidade. Há pouco mais de 10 dias para o desfile das escolas de samba de Manaus, as agremiações estão com o trabalho a todo vapor nos barracões. E mesmo com o orçamento apertado, os artistas têm usado a criatividade para surpreender no sambódromo. A imaginação não tem limites. Nos barracões das escolas de samba, a criatividade vai muito além dos brilhos e das cores dos adereços. As alegorias ganham forma e originalidade a cada dia que passa. No barracão da Reino Unido da Liberdade, os trabalhos estão 80% concluídos. Mas graças a Deus o Reino está com uma proposta muito boa de trabalho. Em termos de fantasia nós estamos muito bem adiantados, na parte de carro também. E nós estamos trabalhando em cima do cronograma montado, entendeu? Eu tenho certeza de que até a próxima semana o nosso trabalho está praticamente quase todo concluído. No barracão da Vitória Régia, os trabalhos estão a todo vapor. Os 3 carros alegóricos da escola ainda estão sendo produzidos. Um trabalho minucioso que envolve vários artistas. Parte da decoração, que é a finalização, onde tem que estar tudo bem bonito, né? Porque nós temos que brilhar na arena. Esse ano, as escolas de samba do Grupo Especial têm sentido os efeitos do orçamento apertado, o que tem limitado a grandiosidade das alegorias. Eu sei que está com muita dificuldade no nosso carnaval, mas a garra, né, tem que usar muita criatividade. Não tem uma coisa, no material caro, a gente cria outro, né, faz uma textura, todo o tempo desenvolvendo, né? O trabalho de confecção das alegorias da Unidos do Alvorada também está em ritmo acelerado. O carro abre-alas da escola está praticamente pronto. As outras alegorias também estão bem adiantadas. Como você está vendo aí, a gente está um pouco adiantado. Vamos só começar a adereçar agora e, se Deus quiser, no dia 10 de fevereiro estaremos no Sambódromo a partir das 4 horas, levando todos os nossos 3 carros e nossos 4 tripés para disputarmos o título do Carnaval de 2018. No barracão da Andanças de Ciganos, os artistas trabalham cerca de 10 horas por dia para cumprir o prazo de entrega dos carros alegóricos. Mas a ordem por aqui é cautela para não estragar as surpresas. A missão do presidente Wilson Benayon é que a gente brigue pelo título. Ele não aceita ficar com menos de segundo lugar. E para isso, muito trabalho e muitas surpresas. Muito trabalho e muita surpresa. Trabalho desde o meio do ano. E ele não está medindo esforços, confiando no nosso trabalho. E, se Deus quiser, a gente vai comemorar. O Band Cidade fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã.